Instituto Dering Educacional apresenta encontros acadêmicos. O tema de aprendizagem é Literatura das Bordas com o professor Dr. Pedro Bar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro acadêmico. Hoje estamos aqui com o professor Pedro Afonso Bar. O professor Pedro, ele tem uma graduação em Letras Espanhol pela Universidade de Passo Fundo, onde também concluiu seu mestrado em Letras, trabalhando na área de literatura e ensino de literatura. É doutor em Letras pela Universidade Estadual de Maringá e professor da Universidade Federal de Uberlândia. Bem-vindo, professor Pedro. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Professor, eu vou começar de cara com uma pergunta que é um tema dos seus estudos recentes, que é literatura de bordas. Esse nome aparenta ser muito novo, mas pelo que nós já conversamos, é algo que existe, só que pouco estudado ainda. Então a pergunta para a gente começar é essa. O que é essa literatura de bordas, professor? Bem, literatura de bordas, literatura das bordas, é um dos nomes dados a algo que é conhecido por vários outros nomes. E, na verdade, é um termo guarda-chuva para agregar outros termos, como literatura afro-brasileira, literatura negro-brasileira, literatura de maiorias minorizadas, literatura feminina, literatura indígena. Então, literatura das bordas é um tema que, de certa maneira, vai direcionar todas as obras literárias que apresentam características, seja quem escreve as obras, seja na questão da identidade de quem escreve, ou seja na própria temática, na organização estrutural dessas obras, são obras que vão enfrentar o centro, isso é das bordas. O centro seria o quê? O centro seriam identidades hegemônicas da nossa sociedade. No caso, homens brancos, héteros, que vão, de certa maneira, organizar o ponto de vista, a forma com que essa obra literária é construída, nessa perspectiva, deste ponto de vista de uma identidade hegemônica. A literatura das bordas vai mostrar outras possibilidades de ser e estar no mundo, outras identidades. Bem, por que eu sou pesquisador de literatura das bordas? Levando em conta que o ensino de literatura, ele precisa provocar também essa identificação, ou seja, para a gente formar leitores, para a gente se formar enquanto leitor, além, claro, de ter um repertório, de conhecer o cânone, de conhecer os clássicos, nós precisamos também nos colocar na pele dos personagens, nos colocar na pele dos conflitos que nós estamos vivendo. E a ampliação de repertório é fundamental nessa perspectiva. O Cosson, numa publicação recente nesse livro aqui, A Leitura Literária na Escola e na Universidade, ele diz o seguinte: um modo de compreender a leitura literária na escola é tomá-la como um meio eficiente para gerar a empatia do aluno com o outro, explorando questões sociais, compromissos políticos, ideais democráticos. Vejam só, o que significa gerar a empatia do leitor com o outro? É justamente essa possibilidade de você vivenciar sentimentos e vivências que, de outra maneira, você não teria como vivenciar. A ficção, a literatura propõe isso. Então, a leitura literária ela deve ser compreendida então, como essa forma de acessar a experiência do outro, de vivenciar a vida do outro, de criar laços de identidade, ou seja, um processo de humanização, de reconhecer a vida do outro, de reconhecer a possibilidade de outras vidas, tanto de aprofundar o conhecimento sobre a experiência humana, como também desenvolver empatia, compaixão. Então, retomando o Cosson novamente, a leitura literária seria, assim, uma forma de sensibilizar e preparar o aluno para viver mais plenamente em uma sociedade democrática. Então, se o professor de literatura, o professor de língua portuguesa, precisa preparar nossos alunos enquanto cidadãos para viver numa sociedade democrática, é importante também ampliar o repertório desses alunos para obras que vão permitir que ele se coloque na pele de pessoas que talvez ele não teria outra possibilidade. Por isso, a importância de ampliar o cânone, de ampliar o oferecimento de obras de autoria indígena, de autoria
afro-brasileira, negro-brasileira, literatura feminina, literaturas que vão falar sobre diferentes identidades sexuais, sobre gêneros. Então, essa ampliação ela é fundamental nessa perspectiva, justamente para a formação de um leitor que vai estar preparado para viver numa sociedade plural e democrática. Pedro, pelo que você está falando, eu fui pescando várias coisas aqui, estou aprendendo muito. Você traz o Cosson, né, que justamente ele vai, para quem está nos assistindo e não conhece, ele tem a obra dele inicial, que é o que lança ele, que é o letramento literário, que é esse contato, essa análise, enfim, ele vai fazer uma abordagem ali para a gente trabalhar com o ensino de literatura. Você traz aí na sua fala algumas questões e amplia, pelo que eu entendi, eu queria que você me explicasse, do próprio Cândido, da literatura como um fator humanizador, né? Você usa essa palavra, a questão da democratização da literatura. E além desse ponto, né, para dialogar, você fala que não é rejeitar o cânone, mas entender que ele não se restringe àquilo que é posto e imposto. É isso mesmo? Sim. Na verdade, se nós pensarmos, nós temos uma historiografia, se a gente pensar na historiografia da literatura brasileira, ou seja, os autores que ao longo dos tempos foram considerados autores de grande literatura. Nós temos que pensar quais foram as instâncias de legitimação desses autores e pensar quantas vozes não foram esquecidas, foram esquecidas ou foram silenciadas. Ou seja, pensar numa docência, numa pesquisa, numa vivência a partir da literatura das bordas é não negar o centro, é não negar o cânone, não é não vou ler Machado de Assis, não vou ler Guimarães Rosa, não é nessa perspectiva, mas é fazer que o cânone seja ampliado, revisar esse cânone. Por exemplo, vamos pensar no caso da literatura feminina. Quantas mulheres que publicaram e que tiveram a sua obra com bastante circulação enquanto vivas, após seu falecimento, foram esquecidas e não fazem parte das historiografias? Muitas. Então, atualmente, são feitos estudos justamente para recuperar essas vozes que foram perdidas. Para me fazer mais claro, eu vou trazer aqui um conceito dos estudos culturais, especialmente do professor Tomás Tadeu da Silva, sobre identidade e diferença. Ele diz o seguinte: que as identidades, elas não são fixas, elas são mutáveis. Entretanto, a estrutura social que nós vivemos tem a tendência de fixar identidades, e vai fixar uma identidade hegemônica como sendo a identidade normal. Isso faz com que qualquer outra identidade que não seja hegemônica seja tomado como anormal, como algo que não, que é o diferente. Quando nós pensamos numa escola democrática, no ensino de literatura, ou no ensino de língua portuguesa, ou no ensino de uma maneira geral, numa escola enquanto ambiente plural, nós temos que romper com esse pacto de uma identidade hegemônica. Aqui, só vou recuperar também uma fala do professor Tadeu sobre esse ponto. Que nós vivemos numa sociedade que fixa identidades como se fossem normais. Ele vai dizer o seguinte: fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa eleger arbitrariamente uma identidade específica como parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Ou seja, nós vivemos ainda numa sociedade em que o normal é ser de uma determinada maneira. Ampliar um pouco a perspectiva também, olhando a literatura das bordas, justamente questionar o que é esse normal. Por que algumas identidades? Porque nós vamos observar com um certo exotismo, por exemplo, religiões de matriz africanas. Porque o normal é uma perspectiva ideológica e não a outra. Então nós temos que questionar também as próprias estruturas, e isso significa também questionar o cânone. Não significa não ler, não dialogar com ele, mas questionar, ampliar e revisar. Até porque para a gente poder questionar, precisa conhecer. Exatamente. É algo que é muito complicado hoje.
E dentro do que você está falando, ó, por exemplo, eu estou aqui com o livro que eu estou lendo agora, que é do Luandino Vieira, certo? Autor aí também de literatura portuguesa de expressão africana, né? Literatura africana de expressão portuguesa. Só quando você falou dessa questão aí de questionar, me lembrou, na verdade, a Paulina Chiziane, também da literatura moçambicana, porque nas obras dela, ela vai discutir gênero uma perspectiva que não é nossa, não é brasileira, não é europeia, porque tem a questão da monogamia, da poligamia nas obras dela, né? Então, dentro do que você está falando, ela também se encaixaria nesse pressuposto, porque, embora hoje, né, ela seja considerada um cânone dentro da literatura moçambicana, junto com Mia Couto, ela até ontem não existia, se a gente for pensar pela nossa história. Eu acho que a minha formação e a sua, a gente tem ali mais ou menos a mesma época de formação de graduação, a gente não via isso dessa maneira, né? Tanto é que a lei dos estudos culturais relacionados à África é muito recente, se a gente for olhar. E muitas instituições ainda não trabalham com essa vertente, e quando trabalham, colocam isso como optativa, né? E a sua área em específico, onde eu vou chegar na pergunta, também é uma área muito deixada de lado. Eu não vou falar desprivilegiada, porque eu acho que é forte também. Mas quando você trabalha com literatura infanto-juvenil, né, que é um dos pontos que você desenvolve ali, e a gente pensa em sala de aula, ensino e literatura das bordas, como você colocou, eu penso, cara, como é que eu vou fazer isso para um menino de 14 anos, para uma menina de 14 anos, e não ser massacrado por uma sociedade que não pensa como tal? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando você falou das literaturas femininas, das escritoras femininas, me veio à cabeça o modernismo aqui agora. Por que veio à cabeça o modernismo? Porque a gente vai ter uma Cecília na segunda geração, que é um destaque, beleza, mas na primeira, a gente vai ter no máximo uma Anitta Malfatti ali, mas ela não era escritora, né? Então, assim, ela está relacionada com outro contexto para ela aparecer. Aí depois a gente vai ter algumas outras, como a Raquel de Queiroz, a Clarice Lispector, dando sequência nisso aí, só que a visibilidade, por exemplo, delas não é tão ampla. A Clarice mesmo, a visibilidade, uma das questões é porque ela vai se tornar cronista, né? Ela vai ser paga para escrever. Então, naquele momento, ela tem uma visibilidade um pouco maior. Mas não quer dizer que ela não era famosa, tá, gente? Mas só para entender que a questão da Clarice ali com os homens que a antecederam foi muito distante. A lacuna é muito maior. Aí eu volto a uma pergunta. E como é que a gente trabalha com essa questão das literaturas das bordas, pensando nesse público infanto-juvenil, nos adolescentes, nesses pré-adolescentes, e nessa sociedade que, às vezes, ainda massacra muito com essas identidades fixas, né? Como você colocou, que se não for assim, está errado, se não for daquele jeito, também está errado. Bem, pergunta bastante ampla, mas vamos lá. Mas aqui só vou fazer um comentário que, para a gente pensar como o silenciamento dessas vozes, dessas maiorias minorizadas, das bordas, ela é recorrente na história da literatura. O Renato acabou de falar sobre o modernismo. Se a gente pensar que na primeira fase do modernismo, nós temos a Pagu, Patrícia Galvão, tem uma obra maiúscula que dialoga com todos os elementos estéticos da primeira fase do modernismo. O que aconteceu? Ela não é estudada, ela não é citada. Muitas vezes nós que temos formação em letras não lembramos dela. Então, trabalhar na perspectiva da literatura das bordas é resgatar esses nomes que ficaram esquecidos. Quando a gente pensa, vamos um pouquinho antes do modernismo, parnasianismo, os três príncipes dos poetas, Olavo Bilac, Alberto Correia, enfim. Francisca Júlia, que é considerada pela historiografia da época como a melhor poeta parnasiana, durante muito tempo foi esquecida e não é citada. Então, há uma série de silenciamentos em cada um dos períodos da história da literatura. Então, olhar e recuperar essas vozes é fundamental. Mas agora, centrando na pergunta sobre a literatura infantil e juvenil, bem, no caso da formação de literatura infantil e juvenil, eu acho que o fundamental é nós, professores, não só professores, mas mediadores de leitura, nós precisamos conhecer autores afro-brasileiros, negro-brasileiros, autores indígenas, autoras mulheres, porque dentro a própria forma com que a literatura infantil e a literatura juvenil, os subsistemas literários foram se consolidando, fez com que as autorias negras, femininas, indígenas, enfim, tiveram um espaço
de protagonismo até maior do que aquelas literaturas que não têm esse adjetivo de infantil-juvenil. Quando nós pensamos que as duas autoras que ganharam o Prêmio Nobel da Literatura Infantil, que é o Prêmio Hans Christian Andersen, são a Lígia Bojunga e a Ana Maria Machado, nós já temos, em certa medida, como a autoria feminina, ela, de certa maneira, foi fundamental na própria construção do legado de Monteiro Lobato, que é um dos grandes renovadores da literatura infantil brasileira. Nós temos Lígia Bojunga, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Marina Colasanti. Junto com também nós temos, na própria formação da literatura brasileira, diferentes autores, quando a gente pensa, por exemplo, literatura afro-brasileira ou negro-brasileira. Nós temos uma obra chamada A Cor da Ternura, Geni Guimarães. Ela foi publicada no final dos anos 80. Ela, de certa maneira, é uma obra-prima dessa premissa em representação de uma infância e de uma adolescência numa sociedade em que o preconceito é uma realidade na própria formação identitária dessa criança, dessa adolescente. Assim como essa obra, nós temos várias obras que vão permitir tanto essa identificação, por exemplo, eu acredito que seja muito importante para um menino negra em formação ler A Cor da Ternura, mas seria para qualquer criança, justamente para essa possibilidade dessa alteridade. E o mesmo a gente se aplica se a gente pensar nos principais impulsos da atual literatura indígena, se deu primeiramente na literatura infantil juvenil. Por exemplo, o Daniel Munduruku, as suas obras iniciais foram todas pensadas com o público juvenil. Então nós temos na própria formação do sistema infantil juvenil uma gama de autores que estão nessa perspectiva das bordas. Inclusive, quando a gente pensa, eu atrelo muito a literatura das bordas com uma outra questão, que é uma outra discussão, que é a discussão dos temas fraturantes. O que são temas fraturantes pensando em literatura infantil e juvenil? São temas que geram uma fratura, que seriam temas que, pensando numa visão inicial de literatura infantil e juvenil, não seriam abordados com crianças e jovens, porque seriam temas pesados, polêmicos, sensíveis, porque eles causam uma ruptura, seja com uma idealização do que se espera que uma criança, um adolescente saibam da vida, ou seja com uma superproteção. Ou então são temas que seriam interditados, seriam temas que mostrariam um lado complexo, pessimista da vida, como morte, guerra, violência, mas também temas como sexo, descoberta sexual, enfim. Temas fraturantes, na perspectiva que eu estudo, também fazem parte dessa literatura de bordas, porque na lógica da literatura infantil e juvenil, foram temas que foram interditados para crianças e jovens, considerando ou falta de maturidade, ou então essa superproteção em relação a esses temas. Na perspectiva que eu trabalho, eu defendo o seguinte, que toda criança e todo adolescente vai ter, sim, uma obra que trabalha com sensibilidade, que tem uma construção estética, vai permitir que criança e adolescente vão ler esses temas sem o choque, sem nenhum tipo de estranhamento. O estranhamento vai ser estranhamento literário, não o estranhamento de estar no mundo em que nós estamos. Porque é justamente essa ideia que eu perguntei, Pedro, de como levar isso. Eu acho que o final, quando você traz essa questão e esses exemplos, eu acho que você traz muito bem. Ou seja, esses temas têm que ser levados, esse tipo de literatura tem que ser levado. Há uma mediação, há uma quebra, mas é uma quebra, um estranhamento literário que são necessários. Não é simplesmente que a gente tem que abafar, silenciar, deixar no esquecimento tanta coisa que pode ser trabalhada por uma questão, às vezes, impositiva, mas sem nenhuma base, né? Eu acho que essa é uma questão bacana para a gente pensar. E para a gente finalizar, Pedro, eu queria saber, por exemplo, quais temas das literaturas das bordas você poderia indicar para quem vai, né, começar os estudos ou vai pensar em fazer seu trabalho de conclusão de curso, ou obras literárias que você indicaria, né? Você já falou aí do Daniel, né, que está nessa crescente ultimamente, mas a gente quer conhecer um pouco mais. Ó, gente, vocês viram lá atrás o tanto de livros já, meu Deus do céu, ó. Já vi Evaristo ali, hein? Sim. Bem,
Na perspectiva da literatura infantil e juvenil, se nós pensarmos, por exemplo, aqui tem livros da Lígia Bojunga, que é uma das grandes autoras da literatura infantil e juvenil. Ela, nessa perspectiva das bordas, ela é bastante promissora, porque ela trouxe para a literatura infantil isso que eu chamei de temas fraturantes. Por exemplo, nós temos obras como Tchau, tem um conto belíssimo que é Tchau, que vai tematizar como é para uma criança ver a mãe indo embora de casa por um processo de divórcio. E esse tema, por exemplo, a dissolução da família, durante muito tempo foi um tema fraturante, porque causa uma fratura. Porque nós temos na literatura infantil essa idealização da família, na verdade não é na literatura infantil, na sociedade de maneira geral, essa construção de família, pai, mãe, autoridade, idealização máxima. A gente sabe que essa não é a realidade de todas as famílias. Há famílias que têm as mais diversas configurações. E esse questionamento dessas configurações, o próprio divórcio, durante muito tempo foram temas interditados na literatura infantil. A Lígia é uma das autoras que vai trabalhar com esse tema, com a relação de a inadequação de meninas questionando o mundo patriarcal que tem na Bolsa Amarela. Então Lígia Bojunga, Ana Maria Machado, Ruth Rocha são autoras que já fazem parte, vamos dizer, do cânone da literatura infantil e juvenil e que trabalham esses temas com muita maestria. Mas quando nós falamos sobre essa ampliação, nós temos que olhar para as produções também contemporâneas que vêm sendo feitas. Por exemplo, trouxe alguns exemplos aqui de obras de autoria afro ou negro brasileira, como autores como Cidinha da Silva, como Otávio Júnior, desse livro maravilhoso que, falando em bordas, outra borda também é a questão da periferia, que nem sempre é representada na literatura, que nós temos a obra infantil, que vai dar todo o protagonismo para o que esse menino vê da sua janela, da minha janela, que é o ambiente da favela. É belíssima essa obra. O Júlio Emílio Brás, que é um autor negro, que tem uma contribuição enorme para a literatura infantil e juvenil, e tem obras com muita potência. Enfim, se eu fosse falar assim, vários autores e possibilidades, Gary Darais, Ieda de Oliveira, entre outras obras possíveis, mas eu acho que o convite mais importante é esse convite à exploração, à abertura de repertório. Não é uma questão de, vamos cumprir uma cota, temos que conhecer algum autor indígena. Não é nesse sentido, mas é a própria ampliação, para a gente também compreender os silenciamentos que as diferentes maiorias minorizadas tiveram ao longo da história do nosso país. Então é importante ter essa ampliação de repertório. Uma coisa que eu costumo dizer muito, nós formamos leitores pela diversidade também. Nós vamos olhar para o cânone, vamos olhar para quadrinhos, vamos olhar para as obras das literaturas das bordas, e é nessa ampliação desse repertório que nós formamos leitores. Muito obrigado, Pedro. Acho que já tem muita coisa aí para as pessoas buscarem, irem atrás. Agradeço demais, né, você estar aqui conversando com a gente, ampliando esse conceito, trazendo explicações muito pertinentes e indicações de leitura para ampliar essa bagagem nossa que, querendo ou não, ao longo do tempo vai se restringindo e a gente não tem por onde buscar. Eu acho que esse é um espaço para que a gente possa fazer isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande prazer. O Instituto Dering Educacional apresentou encontros acadêmicos. E o tema de aprendizagem foi Literatura das Bordas com o professor Dr. Pedro Bar. Nos siga nas redes sociais, no Instagram e LinkedIn somos @Instituto Dering.